lumière, je ferai domaine, l'amour sera loi, ou l'amour sera loi, e te sera reine. A música, Ilza, que eu cantei lá no WhatsApp, não é um louvor, é uma música francesa, na verdade é um brega francês, que se chama Ne me quitte pas. E aí uma das partes que eu cantei, ela significa o seguinte, ela diz assim, do et lumière, je ferai domaine, l'amour sera loi, ou l'amour sera loi, e te sera reine. O que significa isso? De ouro e de luz eu farei um reino, onde o amor será rei e onde o amor será lei. E você será a minha rainha? Então, é isso, tá bom? Não era louvor, não. Já tá gravando? Meu Deus, tava dando uma explicação aqui, gente. É o seguinte, às vezes eu mostro algumas coisas lá no WhatsApp, e aí, né, o pessoal às vezes acha que como eu canto bastante louvores, enfim, eu canto também música do normal, né, do mundo, como vocês dizem, música secular. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas aí as pessoas acham que eu tô cantando louvor, mas não, às vezes nem sempre é louvor. Eu gosto de música, não importa se é louvor, se é secular, eu gosto. Bom, vamos lá começar o nosso trabalho. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação, e te convido a vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Então aproveita, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Aciona o sininho das notificações para que você possa receber notificações quando eu postar algum conteúdo novo aqui neste canal. Vocês percebem que eu de vez em quando eu posto algo assim, às vezes até pessoal, enfim, mas não é, o foco não é isso. Eu gosto que vocês venham aqui para estudar as Sagradas Escrituras, a literatura bíblica, os evangelhos, e eu gosto também que vocês leiam esse evangelho como literatura, gente, porque ela é uma literatura, embora uma literatura bíblica, uma literatura um pouco mais religiosa, mas é uma literatura, tá bom? E hoje nós vamos cantar, é bom, né, gente? Cantar a gente só canta os salmos, tá? Nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo João, que é o capítulo, são os finais, né, os capítulos finais deste Evangelho, que contém 21 capítulos. Nós começamos no primeiro capítulo e fomos fazendo umas paradas, enfim, para vocês não ficarem tão, assim, sobrecarregados só com o Evangelho segundo Yohanan, ou segundo João, o quarto Evangelho. Para você que já vem aqui, você já sabe o que significa tudo isso. O quarto Evangelho, é o Evangelho segundo João, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, porque o 18 eu já soltei aí para vocês, possivelmente vocês já estão aí absorvendo esse conhecimento. Nós paramos exatamente quando o povo gritava lá no capítulo 18, que eles gritaram, não... Este não, mas Barrabás, Jesus Barrabás. No caso aqui no João não coloca Jesus Barrabás, mas lá em Mateus é Jesus Barrabás, tá? Barrabás era um assaltante. Assim termina o capítulo 18, tá bom? Você já se inscreveu no canal? Tô te esperando, né? Inscreva-se, por favor, não fica aí só ouvindo. Inscreva-se no canal, tá legal? Assim você me ajuda. Então, terminou em Barrabás, era um assaltante. Agora, nós vamos dar início ao capítulo 19. Capítulo 19 eu acho que eu vou ler todo, tá? Depois, enfim, se der eu leio o restante depois ou aqui, ou neste vídeo mesmo. Mas para não ficar tão longo, e ele já vai ficar longo, a gente começa a ler. Depois eu faço umas paradas, umas explicações. Esse texto de João 19 foi um dos temas da minha dissertação do mestrado, tá? O nome do
do capítulo que eu estudei foi o letreiro, na verdade, a unidade literária que eu estudei para fazer esse mestrado, fazer essa dissertação, foi o letreiro de Pilatos, um estudo exegético de João 19, capítulo 19, versículo 19 a 22. Foi esta unidade literária, e tem muita coisa para se estudar, para vocês lerem aí, se vocês quiserem, procurem na internet, existem artigos científicos dele, tá? Eu acho que aqui no Brasil eu sou a única que escreveu sobre isso. Eu fiz um artigo até com o Matias, porque a gente queria colocar numa revista boa, e aí sempre é necessário que exista um tutor, enfim, um doutor, enfim, um OR, né, para poder publicar. E como ele precisa desses artigos também por conta da universidade, ele precisa produzir artigos científicos. Então, nós aproveitamos esse estudo e fizemos um artigo que se chama, vou dar para vocês logo o nome, assim vocês podem procurar aí pela internet, chama-se A Epígrafe O Letreiro na Cruz, estudo literário e histórico teológico do primeiro texto escrito sobre Jesus. Esse é o primeiro escrito sobre Jesus de Nazaré, porque o Império Romano registrava tudo, né? Então, por conta de Pilatos, pela existência de Pilatos, esse letreiro existe, e Jesus existe, sim, existiu. Quem me dá essa fonte é justamente o Império Romano, né? Por conta de Pilatos, tá bom? Então, eu já entrei logo de sola, né, gente? Assim, bem, já entrei na coisa. Nem coloquei a musiquinha do nosso canal. Aqui. Ó. Então, é isso. Se vocês quiserem procurar aí na internet, tá na revista Teoliterária, tá bom? Teoliterária. A Epígrafe ou o Letreiro na Cruz. Estudo literário, histórico, teológico do primeiro texto escrito sobre Jesus de Nazaré, o Cristo. Bom, então vamos lá. Agora eu vou ler para vocês o Evangelho segundo João, capítulo 19. Então, Pilatos tomou Jesus e mandou que fosse flagelado. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, cadê a coroa de espinhos que eu tenho aqui? Peraí que eu vou buscar. Falei para vocês que eu ia mostrar para vocês, é que quando a gente dá aula, gente, a gente busca sempre... Ai, como ela espinha, imagina isso na cabeça de alguém. Ó, né, que é uma coroa de espinho. Eu já falei para vocês que existe uma relíquia da coroa de espinho de Cristo, de Jesus, na igreja Saint-Louis, lá em Paris. Então, existe uma relíquia, né, que ele disse que é uma relíquia. Então, existe. Então, Pilatos, o que ele fez? Pilatos não, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram-no com um manto púrpura. Púrpura, que cor é púrpura, gente? Vocês sabem qual é a cor púrpura? A púrpura é a cor dos reis, tá? É a cor da realeza. Púrpura. Vocês sabem qual é a cor púrpura? Eu já mostrei aqui algo para vocês. Qual é a cor púrpura? Num vídeo aí eu coloquei até uma placa bem vermelha, né? O vermelho é a cor da realeza. Por isso que de vez em quando a gente passa umas coisas, a gente usa vermelho, enfim, tem um monte de simbologia. Na verdade, o vermelho, ele é a ascensão ao divino. Representa isso também, mas representa também a guerra, representa a bravura, representa o lado esquerdo do nosso cérebro, que quando pensa aquela justiça de vingança, enfim, tem vários sentidos nessa cor, tá bom? A cor púrpura, tá bom? Cor púrpura é o vermelho, então já sabe, quando eu coloco meu batom vermelho é porque tá representando a vida também. Eu coloco uma roupa vermelha, alguma coisa assim. Representa a vida, mas também tem o significado negativo em relação a isso, porque representa a guerra, representa também, né, o subconsciente do desejo de alguma coisa,
né? Eu tenho desejo de, né? Também fala sobre o desejo, a cor vermelha, a púrpura, ela emite também desejo erótico, desejo sexual, desejo... Enfim, gente, tem todas as cores têm o lado positivo e o negativo. Aí você vê como que você utiliza, tá bom? Desde o branco, o preto, todas as cores têm um significado, inclusive na Bíblia, inclusive na neurociência, na cabala, enfim, tudo tem um significado das cores. Então, a púrpura é a cor vermelha. Então, ele diz assim: então Pilatos tomou Jesus e mandou que fosse flagelado. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram-no com um manto púrpura, um manto vermelho. E vinham até ele e diziam: salve, ó rei dos judeus. Essa expressão salve é o mesmo que se dava aos faraós também. É o mesmo que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, né? Salve, ave, né? Na verdade, o salve. É a mesma saudação, gente, tá bom? Então, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos veio novamente para fora e lhe disse: eis que eu o trago a vós aqui fora, para que saibais que não encontro nele culpa alguma. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Disse-lhes Pilatos: esse é o homem, na verdade, eis o homem. Este é o homem, né? Então, é a inscrição que vocês vão ler em várias cidades, principalmente lá em Roma. Eis o homem. Assim que os sumos sacerdotes e os guardas o viram, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, a Torá, que está na Bíblia hebraica. Cadê minha Bíblia hebraica? Tá lá, eu não vou pegar agora, gente. Tá? Então, nós temos uma lei, que é a lei de Moshe, a lei de Moisés. Ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas para eles, né? Então, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, temeu ainda mais. Ele entrou no pretório novamente e disse a Jesus: de onde tu és? De onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, ou seja, Jesus se manteve em silêncio, porque diante de uma situação como essa, né, às vezes em situações assim é melhor o silêncio, né? Disse-lhe então Pilatos: não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? Olha só, Pilatos dando uma carteirada aqui em Jesus. Você sabe com quem eu estou falando? Nossa, eu ouvia tanto isso aqui, gente, quando eu trabalhava aqui no prédio. Quando eu era síndica, eu ouvia muito, sabe? Aquelas senhoras que são tudo boazinhas, gente. Você sabe com quem você está falando? Eu vou chamar a polícia. Era mais ou menos isso. Assim Pilatos faz, entendeu? Assim Pilatos faz. Você sabe com quem está falando? Né? Você sabe que eu tenho autoridade para, né, para fazer o que eu quiser com você, né? Te soltar ou te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti
tem maior pecado. O que significa isso, gente? Para vocês já ficarem aqui atentos. Nenhuma autoridade no mundo, neste mundo terreno, se levanta se não tiver autoridade, se não tiver permissão lá do alto. Nenhuma autoridade, nem nós estaríamos aqui se não tivéssemos autoridade lá do alto, quer dizer, permissão lá do alto para estarmos aqui. Tá? Então, nenhuma autoridade, pode ser um ditador, pode ser quem for, nenhuma. Até o Lula tá aí, porque teve recebeu com certeza, né, permissão para estar. Tá bom? Então, a gente tem que ficar bem ligados no que trata aqui o texto. A gente já fica ligado em relação, bom, nenhuma autoridade, nem Pilatos tinha autoridade, ele só tinha autoridade porque recebeu do alto. Né? Então, nenhuma autoridade, se não fosse te dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Quem entregou ele a Pilatos, ao Império Romano? Foram os sumos sacerdotes, que eram judeus, que eram, né, os manipuladores do povo. Foi o próprio povo também, enfim. Vocês que estão lendo desde o começo, desde o primeiro capítulo, inclusive do capítulo 17, 18, 19 e 20, vocês vão perceber que ali rola a manipulação dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, já bem no começo do evangelho, né? Vocês estão acompanhando isso. Então, é como se fosse uma novela, é uma narrativa, né, aqui. Então, quem entregou a Pilatos tem maior pecado. A partir deste momento, Pilatos buscava soltá-lo. Os judeus, porém, gritaram: se o soltas, não és amigo de César. César era o imperador, né? Na época, Tibério, né? Não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Olha só a manipulação deles. Tá vendo? Assim, olha, se você se forma rei, tá dizendo que é rei, mas tem um rei ali, o imperador romano é quem comanda a gente, aquela coisa toda. Tá vendo como é que é? Eles eram tão falsos que o rei deles não era Hashem, não era Deus, mas César. Né? Vocês percebem? Tendo ouvido essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na tribuna. Se você senta na tribuna é que você vai julgar, tá? No lugar chamado pavimento, ou em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, ou seja, quando era por volta das 3 horas da tarde, quando eles estavam lá no templo, enquanto eles estavam lá no templo se purificando, aquela coisa toda, fazendo o sacrifício com o cordeiro, o sacerdote estava jogando o isopo na roupa deles para eles se purificarem, aquela coisa toda, o sangue do cordeiro, aquela coisa toda. Jesus estava aqui, ó, né? Já estava sendo preparado como um cordeiro, segundo o Evangelho, segundo João, tá bom? Então, aí ele diz assim, era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. Ele disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles então gritaram, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, crucificarei vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes, não temos rei, senão César. Olha só a falsidade dos sacerdotes. O rei deles não era Hashem, mas sim o romano César. Tá vendo? Um rei estrangeiro, né? Tudo aquilo que as Sagradas Escrituras deles falavam, eles não seguiam nada disso, tá? Então o entregou a eles para que fosse crucificado. Eles então tomaram Jesus e, carregando ele mesmo a cruz, saiu para o chamado lugar do crânio, que se diz em hebraico Gólgota, fora da cidade, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e no meio de Jesus. Pilatos escreveu um letreiro. Agora vem. Pilatos escreveu um letreiro. É sobre essa epígrafe, é sobre esse assunto que eu estudei. Pilatos escreveu um letreiro. E colocou sobre a cruz. Nela estava escrito,
Jesus Nazareno Rex Iudairon, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dentre os judeus leram esse letreiro, uma vez que o lugar onde estava fora, onde Jesus fora crucificado, ficava próximo à cidade. Ou seja, esse letreiro estava escrito assim, agora vem. Muitos dentre os judeus leram este letreiro, uma vez que o lugar onde Jesus fora crucificado ficava próximo da cidade. E ele estava escrito em hebraiche, romaniche e heleniche, que seria o quê? Hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus diziam a Pilato, não escrevas. Aqui eu vou fazer uma parada. Por que em 3 idiomas? Porque o hebraico é a língua do sagrado, é a língua da religião, é a língua do eterno, é a língua de Deus, é a língua do Criador. O hebraico é a língua do sagrado. O latim é a língua da lei, é a língua da lex romana, né? É da lei romana. O latim é a língua da lei romana, tá? Dos romanos. E o grego é a língua da cultura helênica, assim como o nosso inglês, entendeu? Nosso não, que eu não é meu, mas como o inglês, que todo mundo fala, qualquer um fala, né? Até, enfim, todo mundo fala. Então, tem isso também, tá bom? Então, foi escrita essa plaquinha em grego, em hebraico, latim e grego, tá bom? O que estava escrito lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aqui, deixa eu ver, aqui, vou ler para vocês aqui, como que estava realmente, peraí, 19, 22. Deixa eu ver, 19, 22, cadê? Aqui, Jesus, Ró Naziraios, Ró Basileu, Tom Iudaion. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Jesus, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, Jesus, Ró Basileus, que é o rei dos judeus, que é o rei, Ró Basileu, Tom Iudairon, aqui, ó, que é o rei dos judeus, tá bom? Aqui tá em grego, ó, tá escrito em grego, tá bom, gente? Pra você que já consegue ler, então é mais fácil, aqui, ó. Jesus, Ró Naziraios, Ró Basileus, Tom Iudairon, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus, estava escrito em grego. E aí, em latim, eu acho que Jesus Jesus Nazareno, Rex Iudairon, né? O latim, é no latim. E no hebraico, Yeshua Melech. Acho que é Yeshua. No hebraico, na verdade, eles não mostram isso. Só tá no grego, tá? Mas eu imagino que Yeshua Nazareno, Melech Yudi. Acho que deve ser assim no hebraico. A gente não sabe exatamente. Isso aí que é uma hipótese que eu tô aqui tirando aqui, tá? Já que estava assim em grego, possivelmente, se você for colocar para o hebraico, para a língua de hoje, o hebraico de hoje, você vai ter mais ou menos, seria isso. Então, cadê? Onde eu estou? Eis o vosso rei. Eles então gritaram, fora com ele, crucificam. Assim, aqui, eu estava aqui. Os sumos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos, não escrevas. Olha só os sacerdotes aqui falando, querendo dar uma ordem a Pilatos para que ele não escrevesse. Ele diz assim, ó, os sacerdotes querendo manipular o governador da Judéia, Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse, sou rei dos judeus. Olha só a fake news que a gente tanto ouve aí, né? A manipulação, os sacerdotes querendo manipular o governador, o presidente, né?
o governador, o juiz, né, enfim, os sacerdotes, os sumos sacerdotes aqui querendo manipular o governador Pilatos. E aí ele diz assim: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse, que Jesus disse que era o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: rogegrafa, gegrafa, ou seja, o que escrevi, escrevi. E aqui eu lembro muito do que a Esther... Não vou misturar as coisas não, deixa pra lá. Então, Pilatos diz, rogegrafa, gegrafa. Ou seja, o que escrevi, eu escrevi. Pela primeira vez, eu acho que Pilatos foi firme aqui, não se deixou manipular pelos sacerdotes, né? Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e as repartiram em 4 partes. A cada soldado uma parte, e a túnica, ou seja, de novo, os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas vestes, os despojos, né? E as repartiram em 4 partes, a cada soldado uma parte, ou seja, cada soldado ficou com uma parte, e a túnica. Né? Então, os 4 cantos do mundo. Olha só o número 4 aqui, gente, o Dalet. Por quê? Porque Jesus é a porta, né? Para você que estuda aqui as letras hebraicas, você já tá ligado em relação a isso. 4 representa o Dalet, representa os 4 cantos do mundo, representa um fechamento também, né? Representa uma porta, um portal, tá bom? E a túnica? A túnica era o que? Sem costura. Então, aqui você já tem uma informação a respeito de Jesus. Jesus usava uma túnica sem costura. Aqui no Evangelho segundo João também você já sabe que Jesus comia o que? Ele se alimentava com peixes, com grãos, com frutas, né? E fazia vinho, né? Transformava água em vinho. Possivelmente ele bebia também. Mas eu acho que não, porque algumas informações têm que ele era um nazir, e o nazir ele não podia beber bebidas fermentadas, né? Dos preceitos é que ele não pode beber bebida fermentada, então acredito que não. Então a roupa de Jesus não tinha costura, e o perfume de Jesus qual é? É o nardo, lembram do capítulo 12? Então, você já tem algumas informações aí sobre Jesus. Então, a roupa dele, a túnica dele era sem costura, era feita uma só peça, de alto a baixo. Disseram então entre si: não a rasguemos, não a rasguemos, mas tiremos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso para que se cumprisse a escritura. A escritura é a Torá, é a Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento, só que é mais a Bíblia hebraica, tá? Repartiram entre si minhas vestes, sobre minha roupa tiraram a sorte. Assim fizeram os soldados romanos, né? Agora debaixo da cruz, eis a tua mãe. Aqui vocês vão entender por que a Igreja Católica acolhe Nossa Senhora. Simplesmente porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus e aí a gente acolhe a nossa Mamãe Ides, né? A gente acolhe a nossa grande mãe, a Notre Dame, a Nossa Senhora de Nazaré, que é a mãe de Jesus. Aqui vem essa história, tá? Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a sua irmã, a irmã de sua mãe, ou seja, uma tia de Jesus, Maria de Cleófas e Maria de Magdala. Aqui eu vou fazer um adendo também. Magdala significa, é uma cidade em Israel, e Magdala também significa torre, né? Então, quando o pessoal fala, Maria Madalena era prostituta, Maria Madalena não era prostituta. Isso foi uma homilia de um papa que não sabia muita coisa, Papa Gregório. E aí ele colocou lá como ela
sendo prostituta. Maria Madalena não foi prostituta, gente. Pelo amor de Deus, não tem texto aqui que fala sobre isso. Nem foi ela quem ungiu os pés de Jesus. Tem gente aí vendendo perfume como se fosse de Maria Madalena, sendo que não tem nada a ver, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Não sejam enganados, não sejam manipulados. Leiam os textos, não acreditem no que o povo prega aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, Maria de Magdala. Jesus, tendo visto a mãe e a seu lado aquele discípulo que ele amava, João, no caso aqui, depois a gente vai saber lá no capítulo 21, que era João, tá? Porém, Jesus amava só João? Não. Jesus amava Maria, amava Lázaro, amava Marta, amava seus discípulos, me amou. Amou a você também, ama a você também. Então, aqui é só um modo de dizer, o discípulo que ele amava, o discípulo amado de Jesus. E aí atribuem a João, e ele mesmo vai dizer isso. Mas Jesus não amava somente João. Jesus amava Maria, amava Marta, tanto que vocês vão ver no capítulo 13, que diz assim, Jesus amava Lázaro, quando ele vai fazer a ressuscitação dele, tá bom? Então... O texto fala por si só, gente, tá bom? Não tragam elementos para o texto que não existem. Então, Jesus, tendo visto sua mãe a seu lado aquele discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, gne é mulher em grego, gne, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Maria também representa o quê? A comunidade judaica, a comunidade hebreia, a comunidade do Antigo Testamento. Ou seja, não tem como você viver o Novo Testamento se você não conhecer o Antigo Testamento, se você não conhecer a Sagrada Escritura de Jesus, a cultura de Jesus. Porque o Novo Testamento é uma síntese do que era o Antigo, tá bom? O Pentateuco, como a gente chama, o Antigo Testamento, enfim. E a partir daquela hora, o discípulo tomou consigo, ou seja, ele acolheu a sua mãe até nos últimos dias. A sua mãe, que eu digo, é a Miriam. A Miriam é a mãe de Jesus, que é Maria, que vocês conhecem como Maria, mas é Miriam o nome dela, tá bom? E agora vem a outra parte, está tudo consumado, tetelestai, né, aquela parte lá. Então vamos lá ler o restante. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Havia ali um jarro com vinagre. Então levaram até a boca de Jesus uma esponja embebida de vinagre, colocada em um ramo de isopo. Isopo, gente, são ervas, é tipo assim, o manjericão, a hortelã e outras, tem mais umas outras lá, tá bom? Então é isso, o isopo significa isso. Com isopo também a gente se purifica, tá? Então é isso aqui, deixa eu ver aqui. E um ramo de isopo. Quando tomou o vinagre, Jesus disse, está consumado. Tetelestai. Na verdade, ele traduz aqui como está consumado. Mas o grego dá o tetelestai. E tetelestai significa está pago. Ele não diz está consumado, ele disse está pago. Muito bem pago. Ele pagou com a sua vida, com o sangue derramado na cruz. Ele foi vendido, ele foi entregue por 30 moedas de prata. Então, ele pagou, ele pagou com seu sangue, né? Então, tetelestai, está consumado. Aqui eles colocam como consumado, traduziram como consumado, mas a palavra lá é tetelestai. Vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Cadê? Aonde que tá? Está consumado. João 30. Aqui, já até aqui, eu até tinha anotado aqui, ó. Tetelestai. Aqui, ó. Percebam, aqui, bem aqui. Ó. Tetelestai. Tá pago. A palavra correta é tá pago. Tetelestai. Tá pago.
Foi isso que ele falou. Tá pago. Ele não falou está consumado. Ele falou tá pago. O problema é que eles traduzem como consumado, que é para você não ter essa ideia de que está pago relacionado a dinheiro, relacionado a matéria. Mas a gente não vive sem matéria, entendeu? Tem muitas coisas aqui que eles colocam para você sempre espiritualizar a coisa e não trazer para a matéria, para a vida real, tá? Então, tá pago. Tetelestai. E tendo inclinado a cabeça, entregou o que? O seu ruar. O que é ruar? O seu espírito. Ruar é espírito, é sopro, é o sopro de vida. Então, ele entregou o seu espírito. Para quem? Para Deus, porque o espírito é de Deus. Esse sopro que a gente tem aqui, né? É de Deus, e ele volta para Deus. A única coisa, e fica tudo aqui, essa matéria aqui, mas tudo que é de Deus volta para Deus. A nossa alma, que vocês chamam de alma, que é psique, nefesh, ou Chokhmah é sabedoria, mas neshama é alma, tá? Então, quando a gente vem para o mundo ocidental, a gente usa o que? A psique. Só que a psique, para os gregos, ela é imaterial. Para o hebreu, não. Para o hebreu é uma coisa só. É alma e corpo tudo junto. A gente é uma coisa só, tá bom? Habitando neste corpo. Agora, o pensamento grego é diferente, né? Lá, Platão, aquela coisa toda. E por isso que tem muita confusão. Não, mas a minha alma, meu espírito, não sei o quê. Quem baixa é não sei quem baixa... Você entendeu, gente? Então faz essa confusão. Mas a gente é uma coisa só, de acordo com as Sagradas Escrituras, tá bom? Agora, o pensamento grego é diferente né? E a gente herda isso, os ocidentais herdam muitas coisas do pensamento grego. Aí vira essa bagunça, enfim. Aí quando vai ler a Bíblia, que é uma tradição, uma cultura totalmente, uma cultura semítica totalmente diferente, oriental totalmente diferente da cultura grega, meu Deus do céu, aí faz uma salada daquelas. Então é isso, tendo inclinado a cabeça, entregou o seu ruar, o seu espírito também pode ser, acho que Dina, não vou falar mais nada disso não, deixa lá. Espírito, seu ruar, né? Entregou o seu espírito. A lança fere o lado de Jesus. Vamos lá. Então os judeus, porque era dia da preparação da Páscoa, da Pessah, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, pois aquele sábado, o Shabat, né? Era um grande dia. Pediram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas, para ser mais rápido a morte dele, né? As pernas e retirados dali. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, daquele que tinha sido crucificado com ele. Chegando a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados feriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Não lhe será quebrado nenhum osso. E ainda outra passagem da Escritura que diz: olharam para aquele a quem transpassaram. Agora o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um dos senadores do Sinédrio, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus às escondidas, tá? Por medo dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus e Pilatos permitiu. Bom, você só pede algo ao governador
a uma autoridade se você tem algum conhecimento, você é daquele meio, né? Eu não posso chegar lá com o Tarcísio, por exemplo, e dizer, eu quero tal coisa assim. Não é bem assim que vai rolar a coisa. Vai ter gente que diz, vai dizer aí, ai, mas eu consigo, porque eu sou isso, né? Problema seu. Mas eu tô falando aqui de uma coisa. Porque eu falo as coisas aqui, aí eu dou ideia, o povo vai, sabe, assim, competição boba. Então, aí, José de Arimateia vai lá e pede o corpo a Pilatos e retira, né? Retira esse corpo. Veio e retirou. Porque José de Arimateia era um homem bem importante, tá, gente? O corpo de Jesus. E veio também quem? Nicodemos. Nicodemos, se você não assistiu o meu vídeo do capítulo 3, sobre João 3, vá lá, escute, aí você vai entender quem é Nicodemos. Tem uma aula maravilhosa sobre Nicodemos, tá bom? Nicodemos, o nome Nicodemos significa vitorioso na Assembleia, tá? Vai lá no capítulo 3, aqui no meu vídeo, que tá lá, essa aula maravilhosa. Veio também Nicodemos, aquele que antes viera procurar Jesus à noite, trazendo cerca de 100 libras de mistura de mirras e aloés. 100 libras é muita coisa. Você que ainda também não assistiu meu vídeo do capítulo 12 de João, da untura de Jesus por Maria, eu te convido a voltar lá e assistir, ou então você pega um dos meus artigos aí na internet, a untura de Jesus por Maria, que aí você faz esse cálculo aqui, o quanto que vale 100 libras de uma mistura de mirras e aloés. Porque foi uma quantidade muito grande que eles usaram aqui dessas ervas, desse perfume, para sepultar Jesus. Eu também tenho o meu bacharelado também foi, o assunto dele foi nardo, mirra e aloés. E tem essa história aqui também, toda bem pormenorizada nessa pesquisa científica, tá? Vocês podem procurar aí na internet que vocês vão encontrar. É só colocar Francisca Grenzer que vocês vão encontrar tudo aí, bonitinho. Tá tudo aí, tá? É só pegar. Então, ele pegou, olha, eles tomaram uma quantidade de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Lá também vocês vão saber que a mirra, ela é colocada nas roupas dos sacerdotes, dos profetas e dos reis, tá bom? Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho. Aqui também tem uma outra história a respeito do linho. O linho é bom, vai lá busca meus escritos, que você vai entender tudo isso aqui. Eu não vou explicar, porque senão demora muita coisa aqui. Envolveram em um linho com os bálsamos, como é o costume de sepultar dos judeus. Então, isso é uma das coisas que a gente coloca, porque, enfim, em panos de linho ou murrinha, que a gente chama lá no Amazonas de murrinha. É um tecido branco, né? Tem que ser branco, porque o branco representa a justiça. E tem toda uma simbologia a respeito do linho também, enfim, e desses perfumes que tem aqui, tá? Como é de costume sepultar os judeus. Havia um jardim, havia um Éden, né? Havia um jardim, um Garten, no lugar onde Jesus fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Então, por ser para os judeus o dia da preparação da Páscoa, e porque o sepulcro ficava próximo, ali colocaram Jesus. Então, queridos, eu termino aqui o capítulo 19 de João, do Evangelho segundo João, tá bom? Eu li todo, agora falta o capítulo 20 e 21, estamos quase no final. Eu vou ler um trechinho agora de umas coisas, por exemplo, vocês conhecem, vou falar algumas curiosidades para vocês. Vocês conhecem
a Catedral de Brasília, vocês sabiam que ali é uma coroa? Ela tem o formato de uma coroa que o Oscar Niemeyer fez? Então, é uma coroa. E aí, essa coroa, por exemplo, essa questão da crucificação de Jesus, né, em relação à coroa de Cristo. Em Marcos 15, 17, diz assim: e puseram-lhe uma coroa espinhosa que tinha trançado. Aquela coroa que eu mostrei para vocês. E aí, em Marcos 15, 26... e havia, ele diz assim, ele não fala do letreiro, mas ele fala, e havia uma epígrafe de sua acusação. E estava escrito: o rei dos judeus. Depois tem... assim, depois vem o outro capítulo lá que eu vou falar para vocês somente no próximo, né? Assim, em Marcos 14... Em Marcos 16, 1 a 8, diz o seguinte: passado o sábado, Maria de Magdala, Maria de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo muito cedo no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol. Ou seja, se você também quiser ouvir sobre essas histórias de aromas, de unção, eu também tenho um texto chamado na Revista de Cultura Teológica, deixa eu pegar aqui. A Revista de Cultura Teológica, ele tá bem pormenorizado. Aqui, ó, Revista de Cultura Teológica, tá? Da PUC de São Paulo. E essa outra aqui também. Essa daqui, se eu não me falha a memória, tem o rompimento do frasco. Aqui, o rompimento do frasco, Marcos 14, 3, aqui, ó, tá vendo? O rompimento do frasco. E aí vocês vão entender sobre todas essas misturas de perfumes, de aromas, de tudo isso aí que foi tratado aqui na Bíblia. E a outra é sobre a untura de Jesus por Maria. E aí vocês vão descobrir que Maria não é Maria Madalena, mas Maria de Betânia. E Maria Madalena, já vou de novo dizer para vocês, Maria Madalena não é prostituta, gente. Pelo amor de Deus, tirem essas coisas, parem de colocar... adjetivo nas pessoas sem saberem. Aqui, ó. Tá bom? Então é só procurar aí que tá aí de grátis também para vocês. A untura de Jesus por Maria, João capítulo 12, versículo 3. Aqui, ó. Tá bom? Aqui. Tá na Revista de Cultura Teológica da PUC de São Paulo. Tá bom? Então, vocês vão entender mais a respeito disso aí, dessas misturas de perfume e tudo mais. A placa de Jesus, cadê? A placa de Jesus, um INRI, é isso aqui, ó, gente. Tá vendo? Esse nome aqui, ó, INRI. Esse livro aqui eu ganhei já faz muito tempo, quando eu tava fazendo a minha... Aqui, ó, Il Titolo della Croce. Tem poucas pessoas que pesquisaram sobre isso. A Maria Luisa Rigato foi uma lá na Itália. Teve uma outra moça, eu acho que ela é uma outra pesquisadora, não sei se ela é da Inglaterra, não lembro exatamente agora de onde ela é. E eu, do Brasil, de Brasil. Então, o letreiro de Pilatos. Então, nós lemos o capítulo 19 do Evangelho segundo Yohanan, segundo João, o quarto evangelho, tá bom? O próximo será o capítulo 20 de João. Eu espero que você tenha gostado destas informações que eu dei aqui para vocês em relação a este evangelho, a este capítulo 19. E se você acha que esse estudo é válido e que você acha válido também, você, por favor, compartilha com seus contatos, com seus amigos, com seus parentes, e assim vocês vão formando, vão passando à frente essas informações que são maravilhosas, tá bom? São bem interessantes. Eu sei que tem coisas aqui que eu falei que nem todo mundo fala, nem todo mundo vai falar, até porque não sabem também, né? Eu, no caso, eu pesquisei esse negocinho aí, viu? Essa unidade literária
eu pesquisei esse capítulo 19, no caso, capítulo 19, versículo 19, 22. Ah, tem um outro também que pesquisou um pouquinho disso, foi ele é lá da... Ele é eslovaco, se eu não me engano. O nome dele tá aqui, Marcheselli. Eu peguei um pouquinho das coisas dele, de algumas informações sobre a comunidade joanina, de um artigo que ele escreveu na Studia Bíblica eslovaca. O nome dele é Marcheselli e o nome desse artigo é Napes ou Nares na crise a Joannaska Comunita. Crise na comunidade joanina. É isso. Então, assim, que eu conheço foram os únicos. E esse moço, que é o Marcheselli, sobre esse letreiro de Pilatos, acho que fomos só nós que fizemos. E a Maria Luísa Rigato, lá da Itália. Ela é lá do Instituto Bíblico, acho que ela é do Instituto Bíblico de Roma. Deixa eu ver aqui. Não, ela é da... Peraí, que tá em italiano. Ela é da Pontifícia Universidade de San Tommaso e do Instituto Bíblico lá de Roma. Que mais? Da onde mais ela é? E da Pontifícia Università Gregoriana. Ela também dá aula na Gregoriana. Então, não preciso mais falar nada, né? Ela é fera, essa mulher. Feríssima. Maria Luísa Rigato. Inri. El título della croce. Aqui. El título della croce. E o meu, um letreiro de Pilatos. Estudo exegético de João 19, 22. Então é isso, queridos. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e compartilhe este vídeo, este estudo, para que mais pessoas conheçam os textos como eles são verdadeiramente. Vocês vão perceber aí, vocês viram quanta fake news, né? Quanta manipulação os sacerdotes quiseram colocar em Pilatos. Pilatos diz: o que eu escrevi. E graças a este Pilatos é que Jesus entrou na história. Jesus existiu na história justamente porque Pilatos colocou ele na história. Uma outra coisa. As representações iconográficas, elas têm, olha só, por exemplo, deixa eu pegar aqui essa imagem. O INRI, ele tá em geral nessas imagens aqui, ó, tá vendo aqui? Essa plaquinha aqui, onde tem a cruz de Cristo, né? Ele tá lá em cima, tem aquela placa. Em algumas igrejas vocês vão ver, em algumas cruzes vocês vão ver, em outras não sei por quê. Mas justamente a iconografia pega essa ideia de João, do Evangelho segundo João. Então, o que diz aqui? Muitas representações iconográficas, foi o que eu escrevi aqui, iconográficas de Jesus crucificado trazem este elemento, sendo que as palavras escritas por Pilatos são apresentadas em forma abreviada em língua latina, INRI. Trata-se da sequência dos termos Iesus, Nazarenos, Rex, Iudairon, que muitas vezes talvez nem se tenha maior clareza a respeito do significado dessas quatro letras. Também outra coisa, lá na cruz tem 4 letras. O nome de Deus, quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3, não lembro agora, que ele se apresenta na sarça ardente, Deus diz assim para ele, Yehie, Axé, Yehie, que é justamente o tetragrama. Cadê? Se eu tenho uma... Que é o tetragrama, que é o Yud, Ré, Vav, Ré. Eu não tenho uma caneta aqui, gente, para escrever. O Yud, Ré, Vav, Ré,
que é as letras, as 4 letras hebraicas, que eu já falei para vocês aqui, já mostrei em alguns vídeos. Tem aí, eu não tenho uma caneta aqui, nem tô com meu negocinho aqui para mostrar para vocês. Então, é o tetragrama, as 4 letras do nome de Deus. De vez em quando eu tenho 2 aqui, né? Eu trago, às vezes, num pingente, eu tenho sempre os 2, o Yud e a outra letra. Que aí significa o vivo, a vida, né? Então, essas 4 letras, trata-se da sequência dos termos Jesus, Nazareno, Rex, Judá. Só que um judeu lá no passado, quando ele viu aquelas 4 letras, eles não imaginavam. É claro que eles ligaram justamente ao nome de Deus. Então, por isso ele diz, ele se faz Deus, se faz filho de Deus, né? Então, trata-se da sequência, tá? O nome aqui em latim, né? Muitas vezes, talvez nem tenha maior clareza a respeito do significado dessas 4 letras. Menos ainda as pessoas que vão se lembrar de que a arte acompanha, neste caso, o que é narrado no Evangelho segundo João, acolhendo a tradução latina. Por isso o INRI, né? Jesus, Nazareno, Rex, Judai, porque afinal de contas era a língua romana, né? O latim, né? Lembra que tudo era tudo no latim antigamente? Então, aí diz assim, eu coloquei aqui, afinal existem nas narrativas dos 4 evangelhos pequenas diferenças em relação àquilo que figurava no letreiro acima da cabeça de Jesus crucificado. Eis uma apresentação comparativa do que se lê em cada evangelho. Aqui, por exemplo, você vê, ó, autos estin Jesus ho basilaios ton iudairon, em Mateus 27, 37. Aqui em Marcos diz assim, ho basileu ton iudairon. Aí aqui em Lucas, ho basileu ton iudairon, autos. Aí só em João que vem e diz assim, Jesus ho naziraio, ho basileus ton iudairon, entendeu? Então só João traz esse completo, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os outros só colocam o rei dos judeus, o rei dos judeus, o rei dos judeus, tá bom? Mas João, ele traz o lugar de onde Jesus veio, de Nazaré, né? De Nazaré veio o rei, né? Ou talvez também pela raiz do Nazir. Nazir é o consagrado, né? O consagrado para algo, né? Então, talvez seja isso. Então, gente, olha, são muitas informações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Uma boa e excelente semana para todos vocês. Até dia 30 eu finalizo o Evangelho segundo João. Aí a gente continua com as letras hebraicas até o final. Depois eu já falei para vocês que tenho outros projetos para fazer. Um beijo para todos, que Deus os abençoe muito. E compartilha, acione o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos desse quando estiver disponível, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.